Olá, pessoal. Bora partir então para mais uma aula, dando continuidade aqui, falando dentro desse assunto de produto interno, espaços vetoriais com produto interno, a nossa 31ª aula de álgebra linear. Hoje nós vamos falar de base ortogonal e, como consequência da base ortogonal, os coeficientes de Fourier, ok? Aqui já dá para introduzir para vocês a questão de que todo espaço vetorial, no caso a gente está trabalhando mais com os de dimensão finita, né? Ele possui uma base, mas o teorema na álgebra linear garante que todo espaço vetorial admite uma base. E no caso, aqui nós vamos colocar mais do que admitir uma base. Agora nós vamos introduzir o conceito de base ortogonal e base ortonormal. Vocês já ouviram esses termos lá nos cursos de geometria analítica, e o que nós vamos fazer aqui também é generalizar o problema. Então, já vou começar a fazer a apresentação da bancada aqui para a gente poder começar a nossa aula. Só vou esperar ver se vai aparecer aí para vocês já. Acredito que já esteja aparecendo. Então, vamos lá, pessoal. Ó, primeira coisa que a gente vai considerar aqui, ó, eu vou considerar V um espaço com produto interno, né, um espaço vetorial com produto interno, e eu tô pegando, prestem bastante atenção, a princípio, um conjunto de N vetores, tá? N elementos de V. Então, no caso, sendo V um espaço vetorial, eu estou pegando aqui V1, V2, V3, Vn, vetores de V. Mas essa, a princípio, eu não estou falando que é base, porque isso aqui pode ter dimensão infinita, tá certo? E eu quero que cada um desses vetores satisfaça essa propriedade aqui. Ou seja, eu quero que o VI com o VJ, o produto interno de VI por VJ, seja igual a zero para todo I diferente de J. Ou seja, produto interno de V1 por V2 é zero, produto interno de V1 por V3 é zero, produto interno de V1 por V4 é zero, V1 por até Vn é zero. Depois não preciso fazer V2, V1, porque V2, V1, V1, V2 é a mesma coisa, né? É um produto interno. Então, V2 com V3 ó, é para I diferente de J. Então, eu não vou fazer V2 com V2. Então, V2 com V3 dá zero. O produto interno de V2 por V4 dá zero. Se isso daqui acontecer, se esse produto interno de VI por VJ der zero para todos os elementos de S, ou seja, VI, VJ, o produto interno de VI por VJ deu zero para todo I diferente de J, a gente fala que o conjunto S é um conjunto ortogonal. Da aula passada a gente já aprendeu o que é essa definição de ser ortogonal. Dois vetores são ortogonais, se somente se o produto escalar entre eles, o produto interno entre eles é igual a zero. Ok? Então, no caso aqui, o que é um conjunto ortogonal? É um conjunto de N vetores, onde 2 a 2, cada vetor é ortogonal entre si. Perfeito? Aí, agora sim, tá? Em relação ao produto interno. Além disso, tá? Se a norma de cada vetor for igual a 1, ou seja, o produto interno de V1 por V1 dá 1. Na verdade, a raiz do produto interno, né? Porque a norma é a raiz do produto interno do vetor por ele mesmo, né? Norma 2. Mas assim, se a raiz do produto interno por 1 der 1, quer dizer que ao quadrado também dá 1. Então, se a norma do V1 pelo V1, né? Se a norma do V1 é 1, se a norma do V2 é 2, se a norma do V3 é... Se a norma do V1 é 1, se a norma do V2 é 1, se a norma do V3 é 1, até todos tiver norma 1, então a gente diz que S é um conjunto ortonormal. Então, ó, só para vocês entenderem, eu vou tentar reescrever aqui em forma mais simples. Ó, V1 igual a V2, igual a V3, igual... Ó, V1, eu estou fazendo, ó, V1, V2, V1, V3, V1, Vn, né? Todos esses caras aqui vão dar zero, ok? O próximo aqui, por exemplo, V2, V2, V3, V2, V3, até chegar no V2, Vn, iguais a zero. Se isso daqui segue, tá? Até chegar no Vn, Vn não, porque Vn, Vn não é a questão de ser ortogonal. Então, se acontecer isso, a gente diz que S é ortogonal. Agora, além disso, se a norma de V1, a norma 2, né, for igual à norma 2 do V2, até a norma deles for igual a 1, isso implica que S é ortonormal. Certo? Aqui nós estamos falando de conjuntos, porém, dá uma olhada nesse resultado, que é o que vai levar para a gente na questão da definição da base.
Se a gente pega, vê um espaço com produto interno, e presta atenção, eu estou pegando S aqui agora, um conjunto ortogonal, ok? Estou pegando S um conjunto ortogonal. Então, eu já sei que o produto interno entre VI com VJ é igual a zero para todo I diferente de J, ok? Para todo I diferente de J, o produto interno entre VI e VJ é igual a zero. Então, 2 a 2 são ortogonais. Certo? Com todos os VJ diferentes de zero. Ele perde todos os VJ diferentes de zero nesse teorema pelo seguinte, porque se for igual a zero, produto interno de qualquer vetor com vetor nulo dá zero. Né? Lembrando que zero, produto interno é número zero. Tá certo? Então, aqui é um vetor VI com o vetor nulo dá o número zero. Ok? Então, ele quer que todos os VJ sejam diferentes de zero. Por quê? Se o VJ for diferente de zero, esse conjunto S, ele é linearmente independente, ou seja, ele é LI. Tá certo, pessoal? Essa é uma das exigências, né? Se um VJ fosse zero, esse conjunto, por definição, seria LD. Tá certo? Porque qualquer conjunto que tenha o vetor nulo, ele, por definição, ele é LD. Então, por essa exigência de ser, no caso, diferente de zero. Perfeito? Então, isso daqui é o que vai fazer, eu vou fazer um exemplo de conjunto ortogonal para depois eu falar da base, tá certo? Porque para a base eu vou ter que pegar o espaço de dimensão infinita. Então, se a gente tem um conjunto S que é ortogonal e todos os vetores do conjunto S são não nulos, então esse conjunto S, ele é LI. Aí, para eu poder ter base, já vou adiantar, o serviço. Para eu ter uma base, se eu tenho N vetores LI, eu pego um espaço de dimensão N. Né? Então, o conjunto S tem N geradores, e como eles são LI, então é uma base. E essa base, pelo fato do conjunto S ser base de V e ele ser um conjunto ortogonal, então ele vai ser chamado de base ortogonal. Mas a gente vai revisar isso daqui a pouquinho, tá? Para a gente fixar melhor a ideia da questão de base ortogonal. Bom, pessoal, eu peguei aqui para começar a aula um exemplo que ele não é tão simples, tá, de mostrar, mas ele é um exercício muito bacana. Eu estou pegando aqui, olha só, pode ver que eu não estou pegando o espaço com dimensão finita. Eu estou pegando o espaço de funções contínuas de menos π a π, que é um espaço de dimensão finita. E eu vim aqui, ó, e peguei esse conjunto S, toma um pouco cuidado, que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, N mais 1 vetores. Certo? Então, como esse espaço tem dimensão finita, esse aqui não pode ser uma base. Mas eu quero mostrar que esse conjunto S, ele é um conjunto ortogonal, certo? Em relação a quem? Ao produto interno usual do C de menos infinito a mais infinito. Para quem não se lembra, tá? Eu não vou ficar escrevendo mais, mas o produto interno no espaço de funções contínuas é entre dois P e Qs. O produto interno entre P e Q é a integral, nesse caso, de menos π a π de P vezes Q. Perfeito? Então, a gente vai usar essas contas aqui hoje. E eu quero mostrar que esse conjunto S aqui, ele é ortogonal. Bom, eu vou dar uma organizada na linha de raciocínio para ficar melhor da seguinte forma. Então, o meu conjunto S, ele é 1 cosseno de x, que é 1 vezes x, cosseno de 2x, cosseno de 3x, até chegar no cosseno de nx, ok? Eu vou chamar esse cara aqui de V0, esse vai ser meu vetor 1, esse vai ser o meu vetor 2, esse vai ser o meu vetor 3, e esse daqui vai ser o meu vetor n. Pessoal, eu chamei ele de V0, porque se eu chamasse ele de V1, como estava lá na teoria, o cosseno de 1x seria V2, o cosseno de 2x seria V3. Então, eu acabei chamando ele de V0, que é como se fosse de cosseno de 0 vezes x, tá? É só para poder ficar uma notaçãozinha mais de boa. O que é para ser feito? O que deve ser feito? O que o exercício pediu? Né? O que deve ser feito? Mostrar que o produto interno de VI por VJ, que é uma vírgula, é igual a zero para todo I diferente de J. Né? É melhor, vou até escrever isso aqui, para ficar mais bonitinho, ó, com V de K igual a cosseno de K vezes X, com K variando de 0 até 1, até N. Ok? K variando de 1 até N.
Pessoal, talvez vai ficar um pouco confuso para vocês aqui, porque, assim, esse exercício eu só organizei aqui, então tá claro o que a gente precisa fazer agora, eu só quero mostrar que esse conjunto S é ortogonal, ou seja, tem que mostrar que o produto interno entre 1 e cosseno de x é zero, produto interno entre 1 e cosseno de 2x é zero, produto interno entre 1 e cosseno de 3x dá zero, produto interno entre 1 e cosseno de nx dá zero. Depois eu tenho que mostrar que o produto interno entre cosseno de x e cosseno de 2x dá zero, depois o produto interno entre cosseno de x e cosseno de 3x dá zero, cosseno de x com cosseno de nx dá zero. Depois 2x com 3x, 2x com 4x, 2x com nx, 3x com 4x, 3x com 5x. Cossenos, né? Eu tô querendo dizer. Então, assim, se eu for fazer um por um, eu tô morto, porque o produto interno é uma integral. Imagina eu ficar calculando a integral do cosseno de 2x com cosseno de 3x, depois a integral do cosseno de 2x com 4x, depois o cosseno de 2x com o nx, onde o n é um qualquer, eu não posso particularizar. Então, a gente tem que ter uma linha de raciocínio para resolver o problema, e nesse caso aqui, eu vou separar em 3 casos, tá? Então, eu vou separar em 3 casos. O primeiro caso, eu vou admitir que o meu I é igual a J igual a zero, porque, ó, o K tem, né? O K varia de 0 a 1, 2, 3, mas é VI e VJ. Então, vai ser, eu vou calcular V0 e V0. É isso que eu tô querendo dizer. Então, IJ igual a zero. O segundo caso que eu vou calcular é o I igual a J, só que nos casos agora diferente de zero. Ou seja, eu vou calcular V1, V1, V2, V2, V3, V3, V4, V4. Tá certo? Então, aqui eu consigo fazer uma expressão para todos os VIs iguais a VJ, VI, VJ. Tipo, fazer V1, V1, V2, V2, V3, V3. Eu não preciso fazer N contas. Eu faço uma conta que representa todas elas. E depois a terceira situação é, óbvio, o caso I diferente de J. Ok? Bora lá, então. Como que essa tretaiada vai ficar? Primeira situação que a gente vai fazer, então, é calcular quem que é V0 com o V0. Né? Então, isso aqui, como é o produto interno usual, é a integral de menos π a π. Quem é meu V0? Meu V0 é 1. Então, essa aqui é a integral mais fácil daqui. É 1 vezes dx, 1 vezes 1 dx, que dá a integral, menos 1 não, a força do átomo, menos π a π de 1 dx. Fazendo essa integral, isso aqui vai dar 2π. Essa integral não é difícil, isso aqui vai dar x, que vai no intervalo de... não tem esse menos aqui não. De menos π a π, então vai ficar π menos π, dá 2π. Ok? Agora, para a segunda situação, eu quero que vocês pensem o seguinte. Pessoal, lá do curso de cálculo, algumas universidades é cálculo 2, algumas é cálculo 1, não sei, depende muito da universidade que você está agora. Existem aquelas integrais trigonométricas de arcos múltiplos, né? Não é substituição trigonométrica, tá certo? Mas na trigonometria, a gente tem uma relação que fala isso aqui, ó, que o cosseno de AX vezes o cosseno de BX, ou seja, o produto do cosseno de um arco múltiplo aqui com outro arco múltiplo aqui. Por exemplo, cosseno de 2x seria um arco duplo, cosseno de 3x seria um arco triplo. Né? Então, cosseno de AX vezes o cosseno de 2x, a gente sabe lá na trigonometria do cálculo, e eu vou usar essa relação aqui, que isso pode ser escrito como cosseno de A menos BX mais o cosseno de A mais BX, tudo isso dividido por 2. Tá? Então, só para vocês entenderem, eu só vou falar, não vou escrever, só quero que vocês acompanhem. Imagine que o A vale 2 e que o B... vamos pensar que o A vale 4 e o B vale 2. Vai ficar mais fácil de fazer conta. 4 e 2. Como que ficaria a transformação? Não tem nada de integral aqui ainda, tá? Isso aqui é uma relação trigonométrica. Cosseno de 4x vezes cosseno de 2x. Estou dando um exemplo particular. Isso ficaria o cosseno de 4 menos 2x. Então, 4 menos 2 dá 2. Então, cosseno de 2x mais cosseno de A mais B. 4 mais 2, 6. X sobre 2. Ou seja, cosseno de 4x vezes cosseno de 2x ficaria cosseno de 2x mais cosseno de 6x sobre 2. Perfeito? E eu vou usar isso daqui para resolver o meu problema. Ou seja, logo, né, vamos virar a folha aqui agora. Como que ficaria uma integral? Lembrando que o caso I, eu quero I igual a J. Então, eu vou fazer aqui, ó, VI com VI. Isso ficaria a integral de menos π a π. Quem que é VI no meu problema? V1 é cosseno de 1x. V2 é cosseno de 2x. Né?
Então, o meu VI é cosseno de x, ó, que é o V3 é cosseno de 3x, o VN é cosseno de mx. Então, aqui vai ficar cosseno de ix vezes, como é o próprio VI, cosseno de ix. Ou seja, aqui dentro da integral, dx, né? Aqui dentro da integral, é como se daquela fórmula que eu acabei de passar, o A valesse I e o B valesse I. De que fórmula? Dessa daqui, ó. Cosseno de ix, cosseno de ix. E eu vou substituir por I menos I mais I. Certo? Então, isso daqui vai ficar o quê? Vai ficar a integral de menos π a π. Né? Vai ficar a integral de menos π a π de cosseno de I menos I x mais cosseno de I mais I x, tudo isso dividido por 2 dx. Bom, aqui fica claro para vocês que vai dar cosseno de zero, que é I menos I dá zero. 0 vezes x dá zero. Cosseno de zero é 1. E aqui vai dar cosseno do quê? De 2ix. Então, essa conta aqui vai dar menos π a π de 1 mais cosseno de 2i x, o 2i, nem precisava aqui colocar esse parente mais, mas vamos lá, dx. Isso daqui, por sua vez, vai ficar integral de menos π a π, só separar em duas integrais, de meio dx, mais a integral de menos π a π de cosseno de 2i x dx sobre 2. Gente, pelo amor de Deus, não assassinem a matemática aqui agora. Tem muita gente que vem aqui e corta esse 2 com esse 2. Não é 2 cosseno de x. O 2 não está multiplicando o cosseno. O 2 está dentro do ângulo, do argumento do cosseno. Então, esse 2i aqui vai ter que permanecer. Tá certo? Aqui eu vou puxar um rascunho só para falar uma coisa para vocês. Como que ficaria, por exemplo, a integral, a primitiva de um cosseno de alfa x dx, né? Isso aqui é uma integral, isso aqui agora volta lá nos cursos de cálculo, isso aqui é uma integral por substituição simples. Você chama U de alfa x, quando você resolver essa integral, isso daqui vai dar a integral da derivada do seno é cosseno, então isso aqui vai dar seno de alfa x dividido por alfa. Teria constante aqui, porque não tem o intervalo. Como tem o meu intervalo de menos π a π, não tem essa constante, e isso aqui varia de menos π a π. Tá? Quem é o cara que está fazendo o papel de alfa no meu problema? Por exemplo, cosseno de 2x, a integral de cosseno de 2x é seno de 2x sobre 2. Cosseno de 3x é seno de 3x sobre 3. Cosseno de 70x é seno de 70x sobre 70. Quem que está fazendo, ó, vou colocar lado a lado aqui agora, quem está fazendo o meu papel de alfa, que é o meu 2i, tá certo? Então, essa integral aqui, ó, essa integral é fácil, porque fica meio x, isso no intervalo de menos π a π, mais, agora cuidado que tem um sobre 2 aqui, isso daqui então vai ficar seno de 2i x, que é o meu alfa, seno, cosseno de 2x, tudo isso dividido pelo 2 vezes 2i. Esse 2i é aquela história do alfa que eu acabei de fazer no rascunho. Esse 2 é o 2 que já existe aqui. Tá certo? Isso aqui no intervalo de menos π a π. Isso daqui vai dar π. Essas duas integrais aqui vão dar π. Na verdade, essa integral dá zero, tá? Essa integral aqui já vai dar zero. Essa daqui, o π vai sair só dessa. Professor, mas como é que o senhor chegou que isso aqui dá zero? Bom, na verdade, daqui já dava para fazer pela paridade da função cosseno, né? Que está no intervalo simétrico em relação a zero, né? Vai de menos π a π, o zero está bem no meio. Então, é simétrico o intervalo, pela paridade da função cosseno, essa integral dá zero. Não sabe do que eu falei sobre paridade, porque às vezes você não vê isso nos cursos de cálculo, não tem problema, é só resolver a integral. E, por fim, a terceira e última situação, eu preciso calcular VI e VJ. Aliás, antes de eu ir para a terceira situação, pessoal, o que eu acabei de mostrar aqui? Que o conjunto S já não é ortonormal. Ele não é ortonormal. Por quê? Porque o produto interno de VI por VI, não importa quem é o I, vai dar π. Ou seja, o produto interno de V1 por V1 dá π, V2 por V2 dá π, V3 por V3 dá π, V0 por V0 não dá π não, V0 por V0 dava 1.
Nem lembro quanto que era agora. A gente acabou de calcular aqui. Não, 2π. Né? V0 a gente fez separado por causa disso. Então, V1 com V1 dá π e assim por diante, tá? V2 com V2 dá π. Então, eu fiz um caso que o I era igual a J, eu resolvi para todo I variando de 1 a N, tá? De 1 a N, porque o zero a gente já resolveu. Agora eu vou calcular VI e VJ com I diferente de J. A integral vai dar a mesma, né? Só que agora a gente tem que tomar cuidado, que vai ficar cosseno de IX vezes cosseno de JX, dx. Tá? Cosseno de x vezes cosseno de jx. Como a gente acabou de ver naquela fórmula lá, a integral fica, né, menos π a π. Isso vai ficar cosseno de I menos jx mais cosseno de I mais j x, tá certo? Tá certo. Tudo isso sobre 2 dx. Ok? De novo, eu vou quebrar essas duas integrais, ó, em menos π a π de cosseno de I menos j. Pessoal, agora aqui não dá zero, porque I é diferente de j, tá? Então, a gente tem que lembrar lá que a terceira situação eu estou supondo I diferente de j. Cosseno de ij vezes x sobre 2 dx, mais, só separei em duas integrais, I mais jx sobre 2 dx. Pessoal, eu vou ganhar tempo aqui, tá? Esse I menos j é como se ele estivesse fazendo o papel do alfa aqui agora. Então, isso aqui vai dar seno de I menos j vezes x sobre I menos j. Certo? Sobre 2, né? Porque tem um 2 aqui. O I mais j aqui é o que está fazendo o papel desse alfa aqui agora. Cosseno de... I mais j é um número, né? 2 dá 3, dá 4, 1 mais 1 mais 2, enfim. E assim por diante. Só que quando você for resolver essa integral, ela vai dar 0, essa também vai dar 0. Ou seja, isso daqui vai dar 0 mais 0, que é 0. Isto é, produto interno de VI por VJ é igual a 0 para todo I diferente de J. Tá certo? Ó, VI VJ é igual a 0 para todo I diferente de J. Não é ortonormal, por quê? Porque aqui, para ser ortonormal, todo VI pelo VI teria que dar 1. Deu π. Tá? Então, esse conjunto ele não é ortonormal, é sim apenas ortogonal. E agora sim a gente chega na definição do que é uma base ortogonal. Qual que é a diferença lá de conjunto ortogonal para base ortogonal? É a dimensão que a gente vai colocar aqui no problema. Eu vou pegar agora um espaço vetorial com produto interno, sempre, tá, gente? Onde a dimensão dele é igual a n. Veja bem, eu estou pegando aqui um conjunto B com n vetores num espaço de dimensão n. Portanto, esse cara é base. Base, ponto final. Certo? Então, esse cara ele é base porque eu tenho n vetores num espaço de dimensão n. Então, esse cara aqui, vamos supor, é uma base. Ponto final. Quando que uma base é uma base ortogonal? Então, além de ser base, eu quero que ela seja base ortogonal agora. É se esse conjunto B ele é um conjunto ortogonal, mas a gente acabou de ver o que é conjunto ortogonal. Conjunto ortogonal é um conjunto de vetores onde 2 a 2 eles são ortogonais. Ou seja, se você tiver uma base e os vetores forem 2 a 2 ortogonais, a gente fala que é uma base ortogonal, né? Pois, afinal de contas, o B seria um conjunto ortogonal. No caso em que B é um conjunto ortonormal, então a base ela é chamada de base ortonormal, tá certo? O que eu posso reescrever, ó, eu vou escrever isso aqui de outra forma, tá? O que está falando nessa definição é que todo conjunto ortogonal de n vetores num espaço vetorial V de dimensão de V igual a n é uma base ortogonal. Ok?
E para eu não ter que reescrever tudo isso aqui de novo, você pode trocar a palavra ortogonal pela palavra ortonormal. Ortonormal. Ou seja, todo conjunto ortogonal de n vetores num espaço de dimensão n é uma base ortogonal e o mesmo vale para ortonormal. Ok? E para finalizar, o último teorema, depois só mais um exemplo, que é a questão, digamos assim, se você pega a base ortogonal, os coeficientes da combinação linear de qualquer vetor na base, eles são determinados de uma forma única. Tá? Vamos lá. Ficou um pouco confuso o que eu falei? Então vamos pegar o seguinte. Pega um espaço de dimensão finita n, espaço vetorial, que tem um produto interno, certo? E vamos chamar de Q1, Q2, Q3, Qn, essa base ortogonal, ok? Não vou chamar mais de V1 e V2. Pessoal, geralmente eu chamo assim, V1, V2, V3, Vn, uma base qualquer. Q1, Q2, Q3, Qn é uma notação que eu vou usar para base ortogonal. E Q1 estrela, Q2 estrela, Q3 estrela, Qn estrela, asterístico que seja, é a notação que eu vou usar para base ortonormal. Provavelmente nas próximas aulas vão aparecer essas notações, então já ficam espertos aí. Veja bem, independente se isso aqui é base ortogonal ou base ortonormal, qualquer vetor U de V pode ser escrito como combinação linear da base. Esquece essa parte aqui com, certo? Olha o que esse teorema está falando. Professor, mas isso aí é um teorema, não é dessa aula, esse teorema é lá da aula de base. Dado uma base de um espaço de dimensão finita, qual existem únicos escalares, certo? De tal forma que qualquer vetor do espaço vetorial é escrito como combinação linear da base. Então, esse teorema não tem nada a ver com o que ele está fazendo aqui. Mais ou menos. Sabe por quê? É fato que lá da aula de base, se você pega um espaço de dimensão finita e uma base, qualquer vetor da base é escrito de forma única como combinação linear da base. A questão é que se essa base é ortogonal, esses alfas, eles têm caras específicas. Tá certo? Ele tem uma cara específica, ou seja, esses escalares aqui, a gente não precisa ficar resolvendo o sistema linear para descobrir quem são os escalares, que era o que a gente fazia lá para trás. A gente tem, digamos, uma formulinha pronta para mostrar como que funciona os escalares, como que é calculado os escalares. Ou seja, esse resultado ele é muito bonito, eu acho ele muito elegante, por quê? Porque se a minha base ela é ortogonal, esses alfas da combinação linear de qualquer vetor, né, que são os escalares desse vetor U na base B, no caso aqui, eles são determinados por essa expressão. O alfa 1 é o U que você tem, produto interno dele pelo Q1, que é o primeiro cara aqui da base, dividido pelo produto interno de Q1 por Q1. E assim por diante. Eu vou mostrar aqui a demonstração para vocês, eu vou já mostrar ela pronta, para a gente ganhar tempo, eu já pegar fazer o exemplo que está ali. Então, ó, só para vocês entenderem, tá? Eu peguei aqui nos meus rascunhos, dá uma olhada. O que eu estou falando é que o vetor U, ele é escrito como sendo o alfa 1, ó. Quem que é o alfa 1? É o Q1, Q1, Q1. Vezes o Q1, porque isso aqui é número dividido por número, é o meu alfa, certo? Mais produto interno de U por Q2, Q2, Q2. Opa, aqui é Q2. Acidente de percurso aqui é Q2. Ok? Não era U, não. Ok? E, por fim, aqui era U, QN, 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 que é o valor do alfa N. Ou seja, eu não preciso ficar resolvendo o sistema, procurar qual que é a combinação. Quais são os valores da combinação. Essas contas, se a minha base B é uma base ortogonal, então ela automaticamente já me dá quem são os coeficientes. Só para mostrar para vocês que isso é verdade, ó. Para verificar, certo? Para verificar que cada alfa I dessa combinação linear é escrito como produto interno de U por QI, dividido pelo produto interno de QI pelo QI, eu vou pegar o alfa 1, eu vou pegar o Q1, perdão, como sendo um representante de todos os QIs. Pessoal, eu não estou particularizando. Eu estou pegando o Q1 como sendo representante de qualquer QI. Isso é o que a gente chama de sem perder a generalidade. É como se ele fosse o representante de todos os QIs. Por quê? A conta que eu vou fazer com o Q1
É a mesma que eu faço com o Q2 depois, é a mesma que eu faço com o Q3, é a mesma que eu faço com o Q4, é a mesma que eu faço com o QN, tá? Vocês vão perceber que quando eu pegar o Q1, eu vou descobrir qual é a cara do alfa 1. Quando eu pegar o Q2, eu vou fazer exatamente a mesma conta para obter quem é o alfa 2. Quando eu pegar o Q3, eu vou fazer a mesma conta para poder descobrir quem que é o alfa 3 até eu chegar no QN e, respectivamente, achar o alfa N. Tá claro? Então, eu peguei o Q1, vou achar o alfa 1, mas o Q1 é um representante de todos os QIs, e ao obter o alfa 1, na verdade, eu estou obtendo todos os alfa-Is. Tá claro? Não é particularizar, é generalizar, sem perder a generalização. É um representante do todo. Então, sem perder a generalidade, eu vou tomar o QI como o Q1 como representante de todos os QIs. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é calcular o produto interno entre U por Q1. Agora vamos lá. Quem que é o U? Tá? Eu vou colocar a vírgula bem grande aqui agora para vocês verem. O U, pelo próprio enunciado do problema, é alfa 1 Q1 mais alfa 2 Q2 mais alfa N QN. Alfa 1 Q1 mais alfa 2 Q2 mais alfa N QN. Vírgula Q1, ou seja, só substituí o U aqui e copiei o Q1. O que a gente vai fazer? Distributiva, aquela propriedade lá que a gente já viu nas aulas, o produto interno, e os alfas eu vou jogar para fora, também da propriedade. Como que isso fica? Olha só, vai ficar alfa 1 Q1 Q1 mais alfa 2 Q2 Q1 mais alfa 3 Q3 Q1 até chegar no último que é alfa N, produto interno de QN por QN. QN por Q1, desculpa. Certo? Agora vamos lá. Eu marquei aqui, ó, 0. Por que que esse produto interno de Q2 por Q1 dá 0? Porque a minha base, ela é uma base ortogonal. Se a minha base é uma base ortogonal, o produto interno de Q1 por Q2 dá 0, produto interno de Q1 por Q3 dá 0, produto interno de Q1 por qualquer QN, menos com Q1, Q1, né? É Q1 com Q2. QI com QJ, o produto interno é igual a 0 para I diferente de J. Moral da história, o que eu fiz? Eu peguei aqui, esse cara dá 0, o que vai dar aqui também dá 0, porque é o Q2, era o Q3 pelo Q1, produto interno de Q3 pelo Q1 também dá 0, e, por fim, até chegar no último, que vai dar o produto interno de QN pelo Q1, também é 0. Moral da história, quem que sobrou? Esse cara aqui. Agora, vamos lá. Eu cheguei nisso só. Alfa Q1, Q1. Ou seja, isso é igual a isso. Só que isso daqui é um número. Isso é um número. Produto interno de Q1 por Q1 é um número. O que eu posso fazer? Posso pegar ele aqui e passar dividindo esse outro número, porque esse aqui também é um número, o produto interno é número, né? Vou passar ele dividindo, tá? Para quem não entendeu, ó, vou fazer a conta, ficou isso aqui, ó. O Q1 é igual a alfa 1 Q1 Q1. Foi isso que eu cheguei aqui no finalzinho, ó. O Q1 é igual a alfa 1 Q1 Q1. Passa esse Q1 dividindo aqui agora, e aí eu obtenho quem que é meu alfa 1. Pessoal, mas eu só posso passar dividindo se o denominador for diferente de 0. Para ser base, nenhum desses caras pode ser nulo. E o produto interno de um vetor por ele mesmo só é igual a 0 quando o vetor é o vetor nulo. Propriedade produto interno, isso daí. Então, não existe a possibilidade disso daqui dar 0. Moral da história, eu acabei de encontrar quem que é o alfa 1, tá certo? Aí eu repito o mesmo processo, encontro quem é o alfa 2, eu encontro o alfa 3, e o alfa 4 até o alfa N, e por isso que eu falei que o Q1 é um representante de todos os QIs, porque depois eu venho aqui e coloco o Q2, quem que vai sobrar? Alfa 2, Q2, Q2. Só que aqui é Q2, né? Tudo Q2, troca o Q1 por Q2 aqui, sobra o alfa 2. E morreu a história, e aí a gente chega exatamente no resultado que todos os coeficientes são dados por esta divisão de produtos internos aqui. E esses coeficientes alfa 1, alfa 2, alfa N da combinação linear lá da definição anterior, do teorema anterior, é o que a gente chama de coeficientes de Fourier, né? Esse teorema, essa descoberta vem de Fourier, né? Um dos grandes matemáticos que a gente tem, ou seja, eu tenho que cada um desses alfa i's com esta cara, QI, por QI, alfa I, é o que a gente chama de coeficiente de Fourier.
O que são os coeficientes de Fourier? São os escalares de qualquer vetor em uma base ortogonal. Então, dado uma base ortogonal, os escalares de qualquer vetor é determinado unicamente pelos coeficientes de Fourier, se a base for ortogonal, claro. E, por fim, aqui esse último exemplo, e aqui a gente acaba a nossa aula. Então, considere o espaço R2 munido do produto interno usual, né? Primeira entrada vezes a primeira, segunda vezes a segunda, e soma. Determine as coordenadas do vetor 3, 4 em relação à base ortogonal beta. Beta não, B igual a 1, menos 1 e 1. Sendo B ortogonal, vai vendo, ó, é rapidão esse exercício. Sendo B ortogonal, temos que, veja bem, agora o que eu vou escrever é base. O vetor 3, 4 pode ser escrito como combinação linear dessa base, mais beta, menos 1 e 1. Aliás, pessoal, essa base é ortogonal, ó, porque o produto escalar entre esses dois vetores dá zero, produto interno. Né, ó, 1 vezes menos 1 dá menos 1, produto interno usual, né? 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 1. Então, dá menos 1, menos 1, produto interno entre eles dá zero. Ok? Como eu já tenho chamado lá na teoria, esse cara vai ser o meu Q1 e esse cara vai ser o meu Q2. Né? Quando a base é ortogonal, eu chamo de Q1 e Q2. Gente, parece besteira, mas isso ajuda bastante. Pega uma base que não seja normal, uma base qualquer, chama de V1, V2, V3, Vn. Pega uma base ortogonal, chama de Q1, Q2, Q3, Qn. Pega uma base ortonormal, chama de Q1 estrela, Q2 estrela. Tá certo? Aqui eu chamei de beta, não é beta, vamos chamar de alfa 2, que é a notação que eu estou usando. Com quem é o alfa 1, pelo teorema que a gente acabou de ver, é o produto interno de U por Q1, dividido por Q1, ok? Pessoal, quanto que dá o produto interno de U por Q1? U é 3, 4. Q1 é o 1, 1, tá vendo? É bom para identificar. Isso vai dar 3 vezes 1, dá 3. Mais 4 vezes 1, dá 4. Ó, produto interno, tá, gente? 3 vezes 1, mais 4 vezes 1. Produto interno usual do R2. Tudo isso dividido pelo produto interno do Q1 pelo Q1. Ou seja, dá 1 vezes 1 dá 1, mais 1 vezes 1 dá 1. Então, 4, 5, 6, 7 sobre 2. E o meu alfa 2 é o produto interno de U por Q2, dividido por Q2 pelo Q2, produtos internos. Qual que é o produto interno de U por Q2? Vai dar menos 3, 3 vezes menos 1, né? Mais 4 vezes 1. Então, mais 4. Tudo isso dividido por produto interno de Q2 por Q2. É menos 1 vezes menos 1 dá 1, mais 1 vezes 1 dá 1. 4 menos 3 dá 1, então deu meio. Ou seja, o vetor 3, 4 pode ser escrito como 7 sobre 2, 1, 1, mais meio que multiplica menos 1 e 1. Então, aqui a gente não precisa recorrer a sistema. Essa já é a resposta final do nosso problema, né? Porque ele pedia para escrever o vetor U em relação a essa base, certo? E eu afirmei que a base é ortogonal para dar uma ajudada aí, né? Mas toda vez que a base é ortogonal, né, a gente não precisa ficar resolvendo o sistema, a gente calcula os coeficientes direto. Quer resolver um sistema? No caso aqui daria um sistema 2 por 2, né? Mas quando a gente tem um sistema com coisas maiores, né? Quando a base é ortogonal, às vezes compensa resolver pelos coeficientes de Fourier. Ok? Bom, com isso a gente encerra já essa aula. Depois nós vamos partir para a próxima aula, 32ª aula, com um processo de como se obter uma base ortogonal a partir de uma base qualquer. Porque vocês entenderam aqui que a base ortogonal, ela existe, certo? Eu, em nenhum momento nessa aula, eu falei como que eu obtenho a base. Isso é assunto para a próxima aula, que tem a ver com um processo chamado de processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Ou apenas processo de Gram-Schmidt. É um processo que ele parte de uma base qualquer e transforma essa base qualquer a partir de um processo bem malucão em uma base ortogonal. E depois, tendo a base ortogonal, a gente consegue uma base ortonormal. Perfeito? Então, encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e tudo de bom para vocês. Tchau.